Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Com perdas que podem chegar até 70% em lavouras no sul do estado, produtores têm buscado o seguro rural como forma de diminuir os impactos financeiros. Boas práticas na agricultura ajudam a aumentar a produtividade, além de preservar o solo e reduzir impactos da seca. No bate-papo com o produtor, especialistas discutem os impactos da seca na safra de soja em Mato Grosso do Sul. E mais, conheça as irmãs Maria e Marlúcia, que transformaram uma pequena plantação de goiabas em uma agroindústria que fornece merenda escolar e ainda produz doces caseiros, alcançando reconhecimento nacional. O Semear MS começa agora! Os produtores rurais de Mato Grosso do Sul enfrentaram grandes desafios nos últimos anos devido à instabilidade climática. A seca histórica de 2024 trouxe recordes de altas temperaturas e baixos índices de chuva, causando aí prejuízos significativos na produção agrícola. Com perdas que podem chegar a 70% em lavouras no sul do estado, muitos produtores têm buscado o seguro rural como forma de diminuir os impactos financeiros e garantir maior segurança nas próximas safras. Vamos entender aí como o setor tem se adaptado a essas dificuldades. A seca histórica de 2024 acendeu um alerta para os produtores rurais. É hora de buscar maneiras de se proteger contra os riscos climáticos nas próximas safras. Segundo o boletim meteorológico divulgado pela Embrapa Agropecuária Oeste, o ano passado foi marcado por recordes de altas temperaturas e baixos índices pluviométricos, os mais extremos desde o início das medições pelas estações automáticas em 2001. Esses eventos climáticos severos trouxeram perdas significativas à produção agrícola em Mato Grosso do Sul, especialmente na região sul do estado. O ano de 2024 pode ser definido como um ano climaticamente atípico. Junto com isso, também foi um ano que teve a menor quantidade de chuva anual. A nossa média aqui anual é em torno de 1.350. E em 2024 nós tivemos um total de 1.020 milímetros. Podemos atribuir esse comportamento atípico, de fato, às mudanças climáticas que estão ocorrendo não só aqui, como em todo o nosso planeta. Outras cidades monitoradas pelas estações meteorológicas da Embrapa também registraram volumes de chuva bem abaixo da média. Em Rio Brilhante e Ivinhema, por exemplo, o déficit chegou a quase 400 milímetros em relação aos registros anteriores. Além disso, a distribuição irregular das chuvas agravou a situação, deixando os solos com condições hídricas insatisfatórias em mais de 60% do ano em Dourados e Ivinhema e em 53% em Rio Brilhante. Mais da metade, para ser mais preciso, mais de 60% dos dias aqui na região estiveram com a umidade do solo em condições desfavoráveis durante o ano. E, apesar dos nossos solos serem argilosos, eles armazenam pouca água também, tanto Dourados quanto de Rio Brilhante. Então, devido a isso, a frequência das chuvas é tão importante quanto a quantidade das chuvas. Como em Rio Brilhante houve uma maior frequência, apesar do menor volume, teve uma condição mais satisfatória, um pouco melhor. Com perdas que podem atingir 70% no sul do estado, produtores rurais intensificaram a busca por seguro rural e indenizações. Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária indicam que entre outubro e dezembro de 2024 foram firmados 669 contratos de seguro rural em Mato Grosso do Sul.
A cobertura de seguro nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 e 2024 apresentou variações consideráveis, conforme os dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. Durante esse período, em 2023, foram firmados 42 contratos a mais do que em 2024, resultando em uma cobertura de 6 mil hectares a mais. Além disso, os valores segurados caíram em 17 milhões de reais, passando de 91 milhões para 74 milhões de reais. No que se refere aos contratos acionados, 2023 também registrou números mais expressivos. Foram acionados 358 contratos contra apenas 34 em 2024. Isso significa uma diferença de 324 acionamentos a mais no ano anterior, com um total de indenizações também significativamente superior. 33 milhões em 2023 contra 3,9 milhões em 2024. Felipe explica que as perdas significativas nos últimos anos têm levado muitos produtores a um endividamento crescente, o que dificulta a contratação de seguros e impede que muitos renovem suas apólices com as seguradoras. O produtor ele pega recurso em bancos, ele pega recurso de algum lugar para poder continuar as suas plantações. Então isso mina o recurso dele para contratar o seguro. O seguro você precisa pagar antes de conseguir colher novamente aquela cultura. Então isso acaba prejudicando ali essa capacidade de fazer esses pagamentos dos seguros. Então isso diminuiu a capacidade e o encontro de apólices nesse ano. O que aconteceu foi, a nossa safra de soja vinha num bom momento, até que ali por dezembro, meio do dezembro para o final, cortaram as chuvas e a temperatura subiu muito. Então a lavoura foi sofrendo e os produtores começaram esses acionamentos no final de dezembro e início de janeiro, então não estão computados ali nos dados que a gente viu agora. Então vai sim haver um aumento muito grande no acionamento de sinistros, porque, cara, o nosso estado está sofrendo mesmo. Para evitar problemas na hora de acionar o seguro, algumas medidas devem ser tomadas. Na hora da contratação do seguro, vamos pensar assim, cuidar, principalmente, zoneamento. Então, se a variedade é apropriada para aquela área, o tipo de solo, se ele vai plantar dentro da janela, normalmente ali 15 de março, a nossa região, é a última data, mas cuidem com as seguradoras que têm um zoneamento específico. Então, não deixe de consultar e pegar por escrito qual que é o zoneamento oficial lá daquela seguradora. Outra coisa ainda antes, durante a contratação, é cuidar, dar uma conferida na cotação, na apólice, se está a cultura certa. Se, por exemplo, é milho com braquiária ou sem braquiária, porque isso pode, assim, cancelar o pagamento da indenização em caso de sinistro lá na frente. Agora, as duas, depois que já está instalada a cultura, não esqueçam de chamar a seguradora no caso de um estresse, seja ele uma seca, seja chuva excessiva, cara, deu ali, sentiu, você vê que a planta está num estado crítico, chama a seguradora para fazer a perícia. E também não colher sem a seguradora autorizar. Então, a seguradora tem que estar presente ou pelo menos ter autorizado você entrar colhendo, senão vai dar problema para receber a indenização e se conseguir receber vai ter bastante dor de cabeça. Diante das dificuldades enfrentadas nos últimos anos, o seguro rural se apresenta como uma importante ferramenta para diminuir as perdas dos produtores e garantir maior segurança nas próximas safras. A instabilidade climática, cada vez mais extremos, né? Quando chove, chove muito, quando é muito calor e as plantas sofrem e não entregam o que ele está esperando ali. Então o seguro ele é uma ferramenta de você mitigar esse risco e continuar na profissão, continuar prosperando e fazendo as futuras plantações ali, futuras safras. E chegou aquela hora de ficar por dentro do que vem por aí no agro. E para começar com tudo, 2 feiras imperdíveis já estão chegando agora no início do mês, viu? Quer saber mais? Então fique ligado e confira agora no Agenda Rural. A partir da próxima segunda-feira, 10 de fevereiro, começa a 37ª edição do Show Rural Copavel em Cascavel, Paraná,
O evento, promovido pela Copavel desde 1989, reúne produtores e especialistas para compartilhar conhecimento, novas tecnologias e oportunidades no setor agropecuário. E logo em seguida, de 18 a 21 de fevereiro, acontece o Itaipu Rural Show em Pinhalzinho, Santa Catarina, voltado à difusão de tecnologias e boas práticas para o campo. O evento recebe cerca de 50 mil visitantes por edição e reúne aproximadamente 300 expositores em uma área de 20 hectares. Ambos os eventos são referências no setor e impulsionam negócios e inovações para o agro brasileiro. No próximo bloco, você confere. Boas práticas na agricultura ajudam a aumentar a produtividade, além de preservar o solo e reduzir impactos da seca. No quadro Paixão pelo Agro, a gente vai conhecer as irmãs Maria e Marlúcia, que transformaram uma pequena plantação de goiabas em uma agroindústria com reconhecimento nacional. O Semear MS volta já. E a gente está de volta para falar sobre sustentabilidade. A falta de chuvas no sul de Mato Grosso do Sul tem preocupado os produtores rurais. O veranico afetou o desenvolvimento das lavouras de soja e a ausência de algumas práticas agrícolas agravou ainda mais o problema. Especialistas apontam soluções para minimizar os impactos e garantir a produtividade no campo. No sul de Mato Grosso do Sul, a falta de chuva tem afetado a safra de verão, principalmente a soja. O veranico chegou no momento crítico do desenvolvimento das plantas e, além disso, algumas práticas agrícolas foram deixadas de lado, agravando ainda mais a situação nas lavouras de sequeiro. São vários os fatores que influenciam para minimizar ou para potencializar os efeitos do veranico. Um tema que é extremamente relevante, né, é que toda a área a ser cultivada com soja, com milho, com algodão, com qualquer cultura agrícola, ela deve ser terraceada, né? O solo, ele nunca é plano de tal forma que a água não escorre. Sempre vai haver escorrimento da água da chuva. E junto com quando a água escorre, está indo ali a parte mais fértil do solo, estão indo nutrientes e matéria orgânica. Para evitar que o solo fique compactado, só o uso do escarificador não basta. O ideal é combinar essa técnica com plantas de cobertura, que ajudam a estruturar o solo, reduzem o aquecimento e ainda auxiliam no controle de ervas daninhas. É fundamental ele integrar o equipamento agrícola, o escarificador, com uma planta de cobertura. Por quê? Quando o agricultor movimenta o solo com o terraceador e tem plantas de cobertura na sequência, as raízes dessa planta elas vão formar canalículos, vão melhorar a estrutura do solo e aí sim, aí vai minimizar ao máximo o problema da compactação. Então o produtor tem que estar bem consciente de que eventuais compactação é consequência de problemas e só vai ser resolvida integrando práticas mecânicas com práticas vegetativas. Plantas de cobertura auxiliam no controle de pragas, de doenças, de nematóides, de planta daninha e melhora a estrutura do solo. E, consequentemente, isso tudo somado se traduz em melhorias de produtividade. Que planta de cobertura eu vou utilizar? Existem várias, né? Hoje as principais aí são as gramíneas braquiárias, piatã, braquiária rosiziense, enfim, várias espécies do gênero braquiária, né? Várias leguminosas, guandu, crotalárias. Então, que planta ou que plantas utilizar depende do propósito e da disponibilidade do produtor. E o ideal, sempre que possível, é fazer uma mistura de pelo menos 2 espécies. A rotação de culturas e os sistemas integrados, como lavoura-pecuária, são estratégias que ajudam a preservar o solo e a aumentar a produtividade. Nossa região
é uma região hoje que apresenta um certo grau de vulnerabilidade, porque nós não fazemos rotação de cultura, nós temos sucessão de cultura. Soja, milho, soja, milho, soja, milho, e esse modelo ele já dá sinais claros que ele não se sustenta. Tá? Então, o grande desafio que está posto hoje para a pesquisa é buscar alternativas, né? Então, hoje nós temos aí amendoim, tem gergelim, tem uma série de espécies que podem ser cultivadas para contribuir com a rotação de culturas. O ideal é que a gente integre esse negócio, né? Então, por exemplo, eu planto a soja, depois dessa soja eu planto uma braquiária. Essa braquiária vai ser utilizada no pastejo, né, dos animais, então eu estou integrando a agricultura com a pecuária. Outra recomendação para os produtores é acompanhar o ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Ele indica os períodos mais seguros para a semeadura, reduzindo os riscos de perdas por falta de chuva. Todo produtor e todos nós que somos técnicos devemos ter a consciência que o zoneamento agrícola não é algo imposto, não é algo obrigatório, né? É muito comum a gente ouvir produtor dizer o seguinte: eu não vou seguir o zoneamento agrícola porque eu não vou financiar. Mas não é isso. O zoneamento agrícola é uma política agrícola, resultado de trabalhos de pesquisa, de universidades, de Embrapa, que fornece indicativos onde a probabilidade de risco é menor. Com o clima cada vez mais imprevisível, a irrigação tem se mostrado uma grande aliada dos produtores rurais. Junto às boas práticas agrícolas, a técnica ajuda a reduzir os impactos da falta de chuva, garantindo água no momento certo e mantendo a produtividade no campo. Pesquisadores da Embrapa estudam o impacto da irrigação na produtividade. Em uma área com um pivô central, há 4 anos testam cultivares de soja e híbridos de milho, comparando o desempenho em áreas irrigadas e de sequeiro. O objetivo é identificar padrões que otimizem o uso da água. Somos bem servidos pela agricultura de sequeiro, mas podemos ser muito mais satisfeitos através da agricultura irrigada. Outros estados com limitação hídrica seríssima, bem como outros países com limitação hídrica muito mais séria do que a que nós temos, fazem muito mais uso da água que tem disponível. E o que eles têm é muito pouco. Nós temos muita água em Mato Grosso do Sul, estou falando de água subterrânea, mas principalmente aí de águas superficiais, pronta para ser utilizada, gerar renda, fazer a economia girar, gerar empregos. Para auxiliar os produtores na tomada de decisões, a Embrapa mantém estações de monitoramento climático. Todos os dias, elas registram dados como chuva, temperatura, radiação solar e, principalmente, evapotranspiração, fator essencial para um manejo eficiente da irrigação. A gente tem trabalhado bastante com uma estratégia que é a que a gente está querendo difundir, justamente que é através do monitoramento climático, gerando o dado da evapotranspiração de referência, a gente consegue ir monitorando as necessidades de água da lavoura. Quando eu sei o quanto a lavoura está precisando, eu consigo tomar a decisão correta. Ora, se eu estou monitorando e vejo que a lavoura está suficiente em água, eu não preciso irrigar nesse momento. Mas se eu vejo que ela está já necessitando de água, eu preciso irrigar e, para além disso, quanto de água eu preciso fornecer. Então, através desse monitoramento, através desse manejo, a gente tem conseguido dar as orientações para os produtores, através dessa estratégia, para a tomada de decisão, quando irrigar e quanto irrigar. Tudo isso baseado no monitoramento do clima. Na zona rural de Itaporã, 2 irmãs mostram que com determinação é possível transformar desafios em conquistas. De uma pequena plantação de goiaba surgiu uma agroindústria que fornece merenda escolar e ainda produz doces caseiros que já alcançaram reconhecimento nacional. Uma história de paixão pelo agro. Na gleba Santa Terezinha, zona rural de Itaporã, 2 irmãs colhem de 800 pés de goiaba o sonho de empreender. A agroindústria Doce Conquista fornece goiabas para a merenda escolar e transforma o excedente em doces caseiros.
Mas para alcançar o sucesso, o caminho foi repleto de desafios. Quando nós compramos a propriedade, nós plantamos o arroz. Deu bem a primeira planta. Na segunda já deu problema que faltou água e já não era mais eficaz o arroz. Plantamos soja. Aí como a gente não tem equipamentos, não tem os maquinários, tudo era dos outros. E a propriedade pequena não tem na hora certa, porque o maquinário primeiro vai atender os grandes. A gente colhia, vendia, pagava o banco, pagava o maquinário e sobrava pouco. Aí depois o milho, mesma coisa, mesma situação. Também não deu. Aí depois mudamos, vamos para cenoura e cebola. Produzimos bastante, mas não tinha para quem vender. Perdeu muito. Plantamos mandioca, vamos plantar mandioca. Também deu a mesma coisa, a gente comia, eu dava um pouco para os vizinhos, não deu. Aí veio a sugestão da goiaba, da fruta. Aí sim optamos pela goiaba. Aí transformou nossa vida, foi em 2005. Logo nos primeiros anos da plantação, uma crise hídrica quase colocou tudo a perder. Sem água suficiente, as irmãs tiveram que improvisar para salvar os pés de goiaba e continuar sonhando com um futuro melhor. A gente tinha 1000 pés de goiaba plantados. O que a gente fazia? Puxava a mangueira com água do poço até aqui no meio da roça, colocava nos latão de 200 litros e aí molhava com balde. Cada pé. Isso aí foi por isso que a gente acho que consegue ter muito amor, porque foi sofrido. A gente molhava cada pé com balde e conseguimos. Isso aí foi muito tempo. Aí depois nós conseguimos a irrigação, né? Esses caninhos azul aí, a irrigação a gente financiou, já quitou, tudo pago, tá certo. Das adversidades nasceu a conquista. Em 2013, uma forte geada devastou a produção. E em 2017, o problema se repetiu. Mas com apoio técnico e determinação, Maria e Marlúcia aprenderam a resistir. Em 2023, reergueram a produção, comercializando mais de 10 toneladas. E a sobra de goiabas maduras virou oportunidade. Na cozinha de casa, as irmãs criaram doces caseiros, transformando prejuízo em sucesso. Quando nós tivemos a primeira grande colheita de goiaba, que começamos a sair para fazer as vendas no comércio aqui da região de Dourados, né? Nós vimos que tinha muita goiaba madura, ficava muita goiaba madura nos pés. E naquele desespero dos maridos sair, não tinha comércio, ainda não tinha comércio para vender a goiaba in natura, a gente ficava em casa e tentava aproveitar. Nós começamos a fazer as geleias em casa com uma receita que a mãe fazia para nós quando a gente era criança. Além de cuidarem da plantação, Maria e Marlúcia se dedicam à produção e à venda dos doces. A comercialização foi um dos maiores desafios, mas elas superaram cada obstáculo com determinação e criatividade. Goiaba é bem simples, o pessoal muita gente fala, é fácil, goiaba tem em qualquer lugar, né? Tem mesmo, você vê, tem em qualquer lugar. Mas a nossa goiaba é um plantio comercial que é muito bem cuidada, né? E nós temos muito carinho pelos nossos pés aqui de goiaba, que a gente sabe que a maioria das nossas goiabas, elas são destinadas para alimentação escolar, que é para criança. Na hora da colheita, o esforço físico é grande, mas feito com muito carinho. As goiabas são colhidas uma a uma, selecionadas, higienizadas e transformadas em produtos que adoçam vidas. A produção é diversificada, com goiabadas, geleias e polpas de frutas. Nós produzimos, que é o carro-chefe, que é a goiabada cascão, a geleia de goiaba com pimenta, a geleia de goiaba com gengibre, geleia de goiaba com doce de leite, geleia de goiaba com doce de leite e baru, a goiabada com cascão com a casca da guavira, e o molho de goiaba apimentado, que está tendo uma grande aceitação, e o ketchup com sabor de goiabada. A Doce Conquista rompeu fronteiras. Os doces estão em programas de TV e tem milhões de visualizações nas redes sociais. Muito bom e ajudou muito. Deu a oportunidade da gente mostrar, né, que
uma propriedade bem no interior, né, que nós somos bem do interior mesmo, tem possibilidade, a gente tem como gerar renda dentro dessa propriedade, principalmente por mulheres, né, por a gente ser mulheres, negras, então a gente consegue gerar renda do desperdício. As irmãs sonham em ampliar a produção, alcançar novos mercados e inspirar outras mulheres rurais. É possível. Qualquer mulher é capaz de empreender, tá? É só colocar a mão na massa. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço e é muito bom ter os nossos dinheiro, né? Sem depender de ninguém. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Especialistas avaliam os impactos da seca no sul do estado. O Semear MS volta já. Olá, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor, que começa agora. E o tema de hoje é a estiagem e os impactos dela na produtividade da soja, além do papel do seguro agrícola. E para falar desse assunto com a gente trouxe dois especialistas. O Otávio Vieira de Melo, que é engenheiro agrônomo e consultor da Progeporã, e o Marcos Alessander Schulz, corretor de seguros da Marcosul. E para começar, seu Otávio, eu pergunto para o senhor, né, que tem percorrido aí as lavouras, né, de soja, e tanto daqui da região sul, né, como Dourados, enfim, o senhor tem percorrido aí as lavouras. Quais os diagnósticos que o senhor faz deste momento aqui das lavouras, tendo em vista esse período, né, de chuvas irregulares? Valéria, a gente já vem com essa perspectiva de estiagem há mais de 3 anos. Tá? O déficit hídrico, né, você tem uma ideia, no ano 2024, sempre a gente temos aqui em torno de 1.500, 1.600 milímetros na região nossa da Grande Dourado. Né? Este ano passado, de 2024, nós tivemos aí na faixa aí de 900 a 1.000 milímetros ano. E isso já vem decorrente dos outros anos. E, consequentemente, isso aí tem trazido para nós um caos aqui de déficit hídrico. Sim, e isso também impacta na questão do peso, né? No momento que o grão está em formação, não tem água suficiente, isso pode impactar na produtividade. E a gente recebe também o Marcos, né, Marcos Schulz, que também tem acompanhado aí toda essa questão aqui no sul do estado de Mato Grosso do Sul, né, sobre essa falta de água. E o Marcos, que é, né, da área de seguro rural. O Marcos, como é que o produtor rural ele pode aí se beneficiar, né, do seguro numa situação climática, né, como a gente está vivendo hoje? O seguro rural tem vindo para que o produtor recupere esse capital investido, né? Milhões de reais, muitas vezes enterrados, né? E evita que ele tenha uma perda maior, quer dizer, minimiza as suas perdas, né, através de um contrato de seguro muito bem elaborado e muito bem contratado através de um corretor e uma corretora e uma seguradora, né? E essa questão climática, ela realmente afeta muito, né, Marcos? Tanto que os seguros, né, estão aí tentando ajudar o produtor rural, mas além da seca, quais são os outros, né, riscos que o seguro rural pode cobrir aí para o produtor rural? Certo, Valéria. O seguro rural, através do produto multirisco, né, que nós conhecemos, ele é um produto que, além da seca, ele vai ampliar o leque de coberturas para a cobertura de incêndio, nas culturas principalmente de milho safrinha também a geada, chuva excessiva, ventos fortes, chuva forte, cobertura de replantio, essa variação também de altas e baixas temperaturas, né? Então,
é um combo de coberturas que o produtor rural se protege para todos esses fenômenos e essas alterações climáticas, né? E uma questão, Marcos, aí que os produtores rurais têm muita dúvida também, é como é que funcionam os critérios, né, de avaliação dessas situações aí de indenização, né, por parte dos seguros, né? O produtor que teve perdas, o que ele precisa estar atento, né? Como é que funciona esses critérios? Correto. O critério de indenização, na verdade, Valéria, ele já está determinado no momento da contratação do seguro. Através das garantias que o produtor contrata e o corretor e a seguradora discute com o produtor. Hoje existe um determinado percentual de garantia de sacas por hectare, tanto no milho como no soja, que nas nossas culturas aqui usualmente são o que nós mais fazemos o seguro. Então existe uma determinada quantidade de sacas. Se esse produtor eventualmente colher a menos do que ele contratou, a seguradora vai indenizar essa diferença ao produtor, né? Então a conta, na verdade, ela é muito simples. Ele vai receber a diferença entre a quantidade de sacas que ele contratou, né, diminuindo ali a quantidade que ele colheu, né? Então é um processo bastante simples de indenização. Outras situações aí, seu Otávio, que a gente pode abordar, que eu acredito que os produtores rurais estejam em dúvidas, quais são as técnicas, né, as principais aí práticas de manejo que podem ser implantadas para minimizar essa situação das perdas, né, da soja, tendo em vista essa questão climática e que tanto tem afetado aqui a nossa região. Hoje nós temos uma gama de materiais, que seja de soja, que seja de milho, mas tem que ser adequado com o seu tipo de solo e também aquele material que você está usando para a sua região ser adequado ou não com os níveis de fertilidade, né? E se ele está enquadrado dentro daquele período ideal de plantio. As questões hoje, para a gente amenizar aqui, a questão de déficits hídricos hoje, a gente tem que começar adotando tecnologia. Como eu disse antes, tecnologia o que é? Uma boa correção de solo para você aprofundar a raiz no perfil. Se você tem raiz mais profunda, ela vai buscar mais água. Certo. Isso já é um ponto. Segundo, solo tem que ter cobertura, tem que ter palhada. Nós temos hoje alternativas hoje, não só a braquiária, como outras plantas de cobertura, como também um mix. Braquiária, por exemplo, com crotalária, para a gente ter também aprofundamento e tudo, sustentação desse solo. E juntamente com milheto e outras plantas que já temos alternativas. E eu quero agradecer, seu Otávio, pela sua presença aqui nesse bate-papo. E para encerrar, perguntar para o senhor mais uma vez sobre essa questão climática, mas dessa vez sobre as previsões, né? O senhor que acompanha aí, dá consultoria nas lavouras da região toda aqui, da região sul, né, de Mato Grosso do Sul, quais são as previsões de chuvas, né, para os próximos meses ou para os próximos dias? E se essas previsões, né, de chuvas são suficientes, aí, com volume suficiente para, de repente, reverter esse quadro? E se a irrigação é algo a se pensar aí para os produtores rurais? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, as perspectivas que a gente está vendo aí para frente aí, principalmente para a soja, nesse final de ciclo dela agora, vamos dizer assim, eu não vejo tão assim animadora. Tá? Nós vamos, por quê? Porque você já vem de um déficit hídrico grande, e não está tendo aquela uniformidade da distribuição das chuvas. Elas estão sendo pontuais numa região e outras regiões estão mais necessitadas. E com o déficit hídrico, as plantas não estão sendo suficientes também para as plantas. E as altas temperaturas têm contribuído para isso. Então, eu vejo o seguinte, a grande preocupação nossa agora, as previsões, ver que se elas são o mais uniformes, porque a gente já tem que começar a pensar no final da colheita da soja agora,
associar as áreas que estão perdidas com o seguro rural, com o Proagro, e assim que seja. E já pensar o que é, o que nós vamos trabalhar no milho safrinha. Importante aí, então, minimizar esses impactos, essas perdas, aproveitando o seguro, né, Marcos? Gostaria também de agradecer a sua participação aqui nesse bate-papo com a gente, muito produtivo. E te perguntar, né, encerrar aí te perguntando quais as modalidades de seguro que hoje estão sendo mais procuradas e qual a que você recomenda para um caso, né, de perdas como essa que a gente está vendo por causa de seca. Valéria, aproveito também a oportunidade para agradecer em seu nome, a HIT TV. Nos colocamos à disposição sempre também, que necessário, como o Otávio disse, não gostaríamos de estar aqui falando sobre isso. Mas o produtor precisa estar antenado, né, e informado principalmente sobre essas variações e previsões climáticas. Os seguros hoje, usualmente o mais contratado é o produto de multirrisco, que anteriormente eu comentei, que vai englobar uma ampla gama ali de coberturas, né, desde o incêndio, a geada, a seca, a chuva forte, vento forte, chuva excessiva. Esse é o produto que nós indicamos, né? Porém, as companhias seguradoras, avaliando especificamente cada país, têm sim desenvolvido novos produtos, né? Riscos nomeados, onde eu consigo contratar para algumas modalidades, por exemplo, para o milho safrinha, exclusivamente a cobertura de geada, se essa for a preocupação do produtor. E um produto que está muito novo no mercado brasileiro e que tende a ser um produto talvez revolucionário, né? Que é um produto chamado seguro paramétrico. Conhecido em outros países, já estamos falando sobre ele aqui, seguro de chuva, onde o produtor rural escolhe determinado momento que ele imagina que ele precisa tantos milímetros de chuva, e se isso não ocorrer, ele não precisa esperar até o final da lavoura, né, para receber a sua indenização, e isso pode ser acionado anteriormente. Então é algo novo, nós estamos trabalhando com esse produto, é um produto que talvez seja uma solução aí para os produtores também nessas mudanças e alterações. Valéria. Obrigada, Marcos, obrigada, seu Otávio. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor desta semana. A gente fica por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Até lá!